Beleza. Pessoal, todos aqui nessa parte da máquina virtual. Bom, eu vou voltar o snapshot para a máquina ficar igual a de vocês, tá? Então, ó, eu vou restaurar o meu snapshot aqui. Para quem está utilizando a máquina, o laptop próprio, não precisa, ele vai manter as configurações. Para quem está utilizando o laboratório, que é a maioria, aí eu vou fazer os passos novamente para fazer a configuração, tá? Bom, vamos lá então. Aqui, ó, na parte das configurações, pessoal, da máquina virtual, tá? Então, entrem aqui, ó, configurações, tá? Vai ter aqui, ó, uma das primeiras coisas que a gente tem que acertar é a rede, né? A rede, a gente vai deixar o quê? Placa em modo bridge. Lembram-se dessa opção aqui, ó? Beleza? Então, deixem em placa em modo bridge. A segunda coisa é o seguinte. Aqui no avançado, existe esse endereço MAC aqui, não é? Ó? Correto? O de vocês, para quem repetiu aquela numeração de DHCP que o servidor passou, provavelmente é por quê? Porque esse endereço MAC está igual. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui no refresh, ó, algumas vezes. Justamente para quê? Algumas vezes, pessoal, aleatoriamente aí. Justamente para quê? Para que o DHCP consiga pegar um número diferente para cada um dos IPs aí que ele for colocar. Correto? Clicou. Legal. Agora sim, agora a gente pega e começa o quê? Dá o OK e starta a máquina virtual. Tá? Então, dessa forma, é para a gente ter o quê? Agora números IPs diferentes para cada uma das máquinas virtuais. Enquanto isso, pessoal, aqui, ó, nas publicações lá de vocês, tá? Vai ter esses arquivos aqui, ó, da aula 16. Nós vamos ver eles, inclusive, não é um arquivo tão grande, tá? E a gente vai refazer alguns exercícios, ou fazer, no caso aí, para vocês pegarem e treinarem mais, tá? A prova já está perto também, né? Daqui a 2 semanas, então já precisamos entender bastante aí, tá? Então baixem lá a apostila enquanto a máquina aí de vocês iniciam, né? E já podem também abrir aquele SQL Developer, lembram-se dele? A gente estava utilizando já na aula passada aqui, né? Ó. O SQL Developer é esse tamborzinho aí com ícone verde aí do Play. Tá? E vamos já entrando também, ele é ambiente Java, ele demora um pouquinho mais, tal. Então, deixem carregando por enquanto. Vai ser teste, tá? Vai ser do mesmo jeito. Aí hoje eu vou dar mais algumas explicadas de quais perguntas podem cair. Com os exercícios de hoje já dá pra gente ter mais noção. Tá? Bom, pessoal, abriram a máquina virtual aí de vocês já?
Vamos entrar então mais uma vez, né? Usuário Oracle, senha Oracle, tá? Para a gente logar na máquina virtual. Lembrando que a gente precisa fazer algumas configurações iniciais, né? Como a máquina do laboratório ela sempre reseta, a gente precisa configurar essa partezinha aqui do Linux. Tenho, cara. Não, ele é Java, é só executado. Vamos lá? Pessoal, dentro da máquina, então vamos configurar algumas coisas. Para vocês precisam acertar o teclado, não é isso? Então, System, lá, né? System, Administration, Keyboard. Ele vai pedir a senha de root, é Oracle. Né? E lá no keyboard vocês vão colocar o quê? No caso de vocês aí, o Brasília BNT2. Beleza? Para quem já está configurado, tranquilo. O HR, a gente vai fazer então daqui a pouco isso daí. Ele dá aqui. Já foi expirado? Tá, tudo bem. A gente vai fazer daqui a pouco então já. Eu vou escrever o comando aqui. Bom, além disso, pessoal, a gente vai fazer o quê? Uma conexão da nossa máquina Windows para a nossa máquina virtual. Então a gente vai fazer uma conferência. Isso, já pode fazer, né? Então, dispositivos, área de transferência compartilhada, bidirecional, né? Não sei se vai dar tempo, mas é bom a gente já deixar. Então, lá no menu dispositivos do VirtualBox, área de transferência compartilhada, deixe marcado bidirecional. Tá? Aí, ainda dentro aqui da máquina virtual, dentro de System, Administration, vai ter ali, ó, Security Level and Firewall. Tá, ó, Security Level and Firewall. Entrem nesse item, por favor. Aqui, pessoal, no Firewall Options, ele tem que estar o quê? Firewall Disable. Se o de vocês estiverem habilitados, deixem Disable. Isso. Tá? E vão depois ali para outra aba, SE Linux. Tá? O SE Linux também tem que estar como Disable, tá? Os dois. Senão o Firewall vai começar a barrar as portas lá do Security Level and Firewall. Correto? Então, Firewall Options Disable e SE Linux Disable. Certo. Beleza. O que mais que nós precisamos configurar? Em algumas pessoas, o esquema HR, que é o que a gente começou a ver na semana passada, ele está pedindo para trocar o password. Então, a gente vai ter que entrar aqui, ó, no terminal. Vamos fazer isso por SQL Plus mesmo. Deixa eu aumentar então a letra aqui para vocês. Zoom in, zoom in, zoom in, zoom in. Então, SQL Plus barra sysdba, SQL Plus barra sysdba, para a gente conectar como sysdba dentro do SQL Plus. Agora a gente precisa alterar o HR. Como faz isso? Alter user HR
identified by HR account unlock. Eu acho que é isso, não tenho certeza. Alter user HR identified by HR account unlock. Identified by. Deixa eu dar um enter aqui, pessoal, só para confirmar. É esse comando mesmo. Então, ó, alter user identified by HR, alter user HR identified by HR account unlock. Tá faltando unlock ali, ó. Tá, aqui não tem jeito, a tela tá muito grande. Beleza? Aí, na hora de a gente conectar lá no HR, já não vai ter mais problema. Isso daí é pelo Oracle sempre tá tentando renovar lá a senha do usuário. Correto? SQL Plus, espaço barra S, espaço sysdba. Estranho, vamos ver. Você está sendo, você está com o Ok aí, pessoal? Agora a gente vai fazer o quê? Ver o número IP que essa máquina pegou. Lembram-se desse passo aí? Então, o que vocês podem fazer? Dar um exit e dar aquele fconfig. Só que o fconfig vocês precisam dar como root. Tá? Dar o comando como root. Por quê? Porque é um comando do Linux. Ele não é exatamente de quem? Do Oracle. Correto? Então vamos lá, ó. Exit. Para a gente sair para o prompt do Linux. Correto? Agora, su espaço menos. Senha que ele vai pedir é Oracle. Aí é para ele ter caído no prompt aqui, ó, jogo da velha, não é isso? Se ele cair em jogo da velha, é sinal que vocês estão logados como root agora, né? E fconfig. Ups. Ó, no meu caso aqui, agora a minha placa de rede ela tem esse número, 10.56.39. A de vocês é para ter pego aí um número IP diferente. Então deixa eu digitar o senha. Tá? A de vocês deve ter pego um número diferente. Certo ou não? Isso. Vocês vão dar aqui, ó, um su menos para vocês se conectarem como superusuário, depois fconfig, esse comando aqui, ó, para mostrar qual o IP que o Linux pegou. Beleza aí? Certo aí, pessoal? Su espaço menos, Oracle. Quando você digita a senha, o cursor nem mexe, mas pode continuar digitando e dar um enter. Pessoal, o Linux é desse jeito mesmo, tá? Parece que vocês não estão digitando, mas ele está gravando em buffer. Tá? O legal é que é o seguinte, né? Se alguém fica olhando para você, o cara não tem nem ideia de quantos dígitos tem a sua senha, para vocês terem uma ideia. O cara tem que ficar escutando para o teclado e contando rápido, né? Porque ver mesmo não vai dar. Né? Então, na parte de segurança, isso daí é legal.
e depois vem o ifconfig justamente para quê? Para vocês verem qual IP que o Linux de vocês foi atribuído, o número IP do Linux de vocês que o DHCP atribuiu. Tá? No meu caso é esse, 10.56.39. O de vocês provavelmente vai ser um diferente. Agora, o que a gente vai fazer? Aqui, ó, no SQL Developer, eu vou criar uma nova conexão. Vou apagar o que eu já tinha aqui, porque é uma conexão antiga, tá? O de vocês provavelmente não tenha. Então, o meu eu vou dar um delete aqui, ó. Sim, tenho certeza. Vou dar um mais aqui, né, ó. No SQL Developer. Aí o que ele vai pedir? Connection name, username HR, senha HR, pode ser qualquer um, tá? O connection name ali é só para ele mostrar o nome da conexão, pode ser ANSHI, XZ, ANSHI, XZ, qualquer um que vocês queiram aí. Usuário HR, senha HR. Tá? O localhost, vocês vão digitar o número IP que foi atribuído lá no Linux de vocês. Então, no meu caso, 10.56.39. 10.56.39. Correto? Porta mantém e o SID mantém. Do mesmo jeito, fica aí certinho. Tentem fazer o quê? Testar. Deem o teste aí, né? Para ele ver se a conexão tá legal. Se deu ali status sucesso, aqui ó, beleza, podem salvar e podem dar o que? O connect. Aí ele vai abrir aqui ó, um arquivo em branco para a gente começar já a digitar. Era para abrir, né? Aí, abre-se. Conseguiram aí conectar? No SQL Developer? Sim? Boa! Então vamos começar. Se ele o quê? Dá um controle aí, seleciona. Bom, então até aqui agora a gente já está nesse ponto. A gente está no ponto do quê? Né? De a gente começar a executar os comandos SQL através do SQL Developer. Beleza até aí? Então vamos lá, né? Bom, a apostila de hoje é aquela aula 015, se não me engano. Deixa eu ver, abrir ela aqui, ó. 16. Introdução SQL, parte 3. A gente, na verdade, vai mais fazer algumas comparações com os comandos da aula anterior. Na aula anterior, a gente viu como a gente consegue fazer ligações de tabelas diversas, não é isso? Só que aquele formato é um formato, vamos dizer assim, um pouco antigo do que a gente já começa a trabalhar. Atualmente, né, a ISO, a ANSI, ela vem criando padrões para o SQL. E o Oracle, obviamente, ele está dentro desse padrão também. Então, a gente vai fazer algumas comparações dos comandos antigos e agora como é feito no novo padrão. Tá? Vamos lá, então. Bom, o esquema do Oracle HR, a gente já tinha comentado, já alguma coisa? Ele vai ter o quê? Essas tabelas aqui. Employees, Departments, Location, Countries, Regions, Jobs e Job History. Tá? Geralmente as tabelas aqui são de 1 para muito. Né? Ó, são de 1 para muito, 1 para muito, 1 para muito. Né? Aqui a gente tem na Employees até o que? Um autorrelacionamento. Né? Ó, essa tabela aqui do Employees, ele tem o Manager ID, correto? Que é ligado com quem?
o próprio Employee ID. Isso daqui é o que faz ter o quê? A tabela ter o autorrelacionamento. Então, eu tenho um empregado que ele tem um determinado gerente. Quem é esse gerente? Não deixa de ser um próprio empregado, o Employee ID. Correto? É esse cara aqui, então, que é autorrelacionado. Depois aqui a gente tem, né, uma região, né, que eu tenho vários países, né, que se encontram em vários países. Esses países são encontrados em determinadas regiões. A localização, inclusive, né, ela está dentro de um país, então ela é realmente aqui, ó, numa cidade, correto? Um departamento pode estar localizado em uma determinada cidade, correto? Um empregado trabalha para um departamento, tá? O empregado, obviamente, tem o seu cargo, que seria representado pela tabela Jobs aqui, mas dentro da empresa existe um histórico de cargos, ou seja, o funcionário ele não está preso a um único cargo aqui, né? Ele sofreu algumas alterações no decorrer do tempo, então é por isso que a gente tem essa Job History aqui, ó. Ok? A tabela em si, as tabelas oferecidas elas não são difíceis. E ainda mais agora, a gente tem o quê? A gente tem a chance de estar fazendo consulta lá no SQL Developer, né? Então, supondo que eu queira consultar o que existe dentro da tabela Departments. Já estamos conectados dentro do HR, né? Ó. Então, select asterisco from Departments. E Ctrl Enter, lembram-se disso, né? Para ele poder aparecer o dado em grade para vocês. Correto? Vendo o conteúdo aqui embaixo, ó, da grade, vocês obviamente têm mais o que? Certeza quais são os dados que o HR está trabalhando. Tá? Select asterisco from departments. E aí você consegue começar a enxergar aqui, ó, quais são os dados que essa minha tabela tem. Não só departments, né? Aqui, ó, select asterisco from employees, né, ó, todas as tabelas. Correto aí? Sim? Bom, então continuando aqui. Esse é o esquema HR que a gente tem. O senhor não conectou?
Você vai acessar um perfil mais Vamos lá, então. Continuando. Vamos lá, pessoal. Quando a gente tinha para fazer relação, qual o comando que a gente tinha para fazer relação entre duas tabelas? Era essa daqui que a gente estava utilizando, correto? É um meio antigo, é funcional ainda, o Oracle ele tem compatibilidade, vai continuar com compatibilidade, tem muito código Oracle dessa maneira ainda, correto? Mas hoje a gente mudou um pouco de fazer o quê? Escrever o código em tabela, né, para se fazer junção. Nesse caso aqui, ó, a gente coloca simplesmente no front o nome da tabela 1, tabela 2, correto? E depois a gente faz o quê? Iguala as chaves no where, correto? Então, a gente tem hoje essa nova sintaxe aqui, ó. Em vez de eu utilizar o where para se fazer a ligação das minhas chaves, nós utilizamos a própria cláusula from. Em vez de eu colocar simplesmente tabela 1, tabela 2, a gente coloca esse comando aqui, ó, inner join. Inner join, o que? O nome da outra tabela. E aonde a gente iguala as chaves entre as tabelas? Nessa parte aqui, ó, on tabela 1.coluna igual a tabela 2.coluna. Tá? Esse é o novo jeito de a gente escrever comandos SQL. Tá? Bom, nesse caso aqui, do modo antigo, é dessa forma que a gente faz o quê? O produto cartesiano. Lembram-se para que serve o produto cartesiano? O que ele faz, né, melhor dizendo, né? Multiplica todas as linhas da primeira tabela por todas as linhas da segunda tabela, correto? Então, se a gente escrever esse comando exatamente agora lá no SQL Developer, vamos lá, ó, select, vou começar a pôr o ponto e vírgula, eu acho que ele começa a conhecer. Select quem? First name, department name, from. Agora aqui é o modo antigo mesmo, né? Employees, department. Que legal, né? Agora a gente não precisa mais ficar com medo de errar. Dá pra gente apagar, voltar, conserta, executa de novo. Esse é o mundo Windows. Beleza? E vamos executar ele aí, ó. Seleciona ele e executa. Ctrl Enter. Beleza? Quantas linhas ele retornou pra gente? Pra caramba, né? Ó. Atenção, pessoal. Aqui o SQL Developer, ele dá essa mensagem para vocês. Fetched, tá? 50 rows, né? Só que é o seguinte, esse daqui não é a quantidade efetiva de linhas retornadas, é a quantidade que o SQL Developer devolve.
Então, às vezes, o que acontece? Você não precisa de tantas linhas. Em vez de estar comendo memória à toa, ele vai lá e limita de 50 em 50. Se vocês rolarem aqui o cursor para baixo na grade, ó, aí ele vai carregar mais 50. Aí ele carrega mais 50 e assim por diante. Tá? Para a gente ver, por enquanto, o que está aqui, até o final, eu acho que é Ctrl End. O Ctrl End vai fazer com que ele carregue até o final. Ó. Isso. Aí deu aqui o retorno de 2.889 linhas. Correto? Beleza? Nós fizemos aqui um produto cartesiano. Lembrando, todas as linhas da primeira tabela multiplica-se por todas as linhas da segunda tabela. Então, por isso que o número dá absurdo mesmo. Ok aí? Legal. O produto cartesiano em si, puramente ele, a gente não tem tanta utilização assim. Tá? São raras vezes que a gente consegue pegar e utilizar. Hoje, por coincidência, eu utilizei o produto cartesiano no meu serviço. Tá? Eu tinha o quê? Uma situação de pegar cadastros dos meus produtos, né? Só que é o seguinte, como eu estava tendo que fazer sincronização com outro banco de dados, eu estava fazendo tudo via script. O cadastro de produto do RP, ele não tem a última data e a última hora de alteração. Tá? E como que eu mando ele ficar sincronizando se eu não sei a data e a hora de atualização? É por essa data que, na verdade, eu faço a comparação e vejo se é necessário atualizar o registro. Né? Eu tive que fazer o quê? Pegar a data e a hora do último acesso à tabela. Pelo menos, não é o melhor dos mundos, mas pelo menos aí, né, eu fiz o quê? Eu sei que aquela tabela foi acessada de alguma forma. Então a chance de ele ter alterado era grande. Tá? No meu caso, como eu estava trabalhando com SQL Server, eu peguei tabela de sistema, né, vendo quem era o campo que deu update, qual era a tabela que foi dado update. Aí eu consegui o que? A informação. Só que é o seguinte, essa informação era para todas as linhas, né? Eu não conseguia definir qual era o registro, porque por registro não tinha esse dado. Aí eu tive que fazer o quê? Produto cartesiano. Entre a minha select dos produtos e entre a minha select desse último acesso à tabela. Tá? Foi essa a solução que eu arranjei para hoje. Mas é muito difícil. Tá? Outro lugar que eu usei produto cartesiano também foi o seguinte. Quando eu tinha postos de atendimento, né? E os atendimentos sempre eram agendados de meia e meia hora, das 8 às 18. Como todos os postos de atendimento atendiam todos os horários, aí eu consegui utilizar o produto cartesiano. Tá? Multipliquei, né? Todos os postos vezes todos os horários. Tá? Aí deu certo, mas fora essas duas vezes, eu não utilizei nunca mais na minha vida. Tá? Então, é pouco utilizável. Há situações, tá? Mas a gente realmente aproveita muito pouco o produto cartesiano puro, puramente ele. Tá? Nesse caso aqui, ó, o que a gente tem de valor? Olha só, se a gente for lá para o início de novo, né? Eu acho que é Ctrl Home. Beleza. A Ellen aqui, ó, trabalha na administração. O Sandar, na administração. O Mus trabalha na administração. O David, administração. Agora, se a gente for um pouquinho mais para baixo, olha o que a tabela está falando para mim. Exatamente. A Ellen trabalha o quê? Em marketing também. Mas o Sandar também. Mas o Mose também. Mas o David também. Se a gente for um pouco mais para baixo, ó, a Ellen começou a trabalhar aonde agora? Tá em purchasing aqui, ó, o Sandar, o Mose. Quer dizer, todos os funcionários trabalham em todos os departamentos. Não é uma consulta, obviamente, que tem muito sentido para a gente, tá? Mas é isso que o produto cartesiano está fazendo. Agora, como eu faço, esse daqui é do modo antigo, a sintaxe antiga, né? Como nós fazemos a sintaxe nova do produto cartesiano? É dessa forma aqui, ó. Select first name, department name, normal, from employees, cross join departments.
Tá? Só isso, e mais nada. Então vamos lá, fazendo esse comando aqui, ó. Select first name. Select first name. Department name. From employees. Cross join. Departments. Tá? Estamos fazendo também o que? Produto cartesiano. Porém, a sintaxe nova agora, eu tenho que colocar esse cara aqui, ó. Em vez de eu colocar o vírgula e o nome do departamento, como no meio do anterior, como no comando anterior. Tá? Lembrando, eu não tenho nenhuma condição era aqui. O produto cartesiano antigo também, né, não tinha. E aqui na separação das tabelas eu não uso mais o vírgula. Ó. Agora quem está fazendo a minha ligação entre aspas seria esse cara aqui, o cross join. Tá? Cruzamento de joins, sei lá como que é a tradução correta disso. Tá? Cruzamento de junções, né? O join é junção. Então vamos pegar e vamos executar ele aqui, ó. Ó, o resultado é o mesmo, tá? Se eu der um Ctrl End aqui novamente, no final da minha grade, nós temos o quê? 2.889 linhas. Tá? Então só mudou a sintaxe, o resultado é o mesmo. Se eu escrever dessa maneira ou dessa maneira aqui, ó, é igual. Correto? Antiga sintaxe, nova sintaxe. Quando eu escrevo nova sintaxe, quando eu já estou escrevendo atualmente códigos, eu já vou escrevendo nova sintaxe. Tá? Se eu tenho que dar manutenção, aí é um pouco mais difícil. Às vezes você não vai entender totalmente o que o código está dizendo, então aí é melhor continuar na velha sintaxe para você resolver mais rápido. Mas caso a select não seja tão difícil de alterar, você já pode pegar e alterar também para nova. Tá? É pelo menos o recomendado. Não é nada obrigatório, mas é recomendado. Tá? Pessoal, tranquilos aqui, cross join? Antigo e novo. O resultado é o mesmo. A gente só está mudando o jeito de escrever. Tudo bem aí? Beleza? Então vamos continuar. Aqui, ó. Quando nós temos agora, né, junções idênticas. Na parte das junções idênticas, é justamente o que? O igual, ó. Employees.department.id igual a departments.department.id. Isso daqui era a nossa sintaxe antiga. Estamos utilizando o from simplesmente colocando somente as tabelas, ó, e separados por vírgula. Sintaxe antiga. Vai funcionar? Vai, perfeitamente. Vamos escrever ele de novo. Select first name, employees.department.id. Então, ó, select first name, employees.department.id. Departments.department.id, department name. Department name. From employees, departments, e agora eu preciso igualar as chaves. Where employees.department.id igual a quem? Departments .department.id. Select first name, employees.employee
Department ID. Departments, ponto, Department ID. Professor, aí você está colocando employees e departamentos. Na select, né? Tudo igual. Oi? Aí você está colocando na tabela tudo igual. Porque o nome do campo é igual, exatamente. Tá? E mesmo assim, o SQL vai dar um nome diferente no resultado. A gente vai ver agora. Ok aí? Bom, onde a gente está pegando as nossas tabelas? Nessa parte aqui, ó, do from. Onde estamos igualando as chaves, a junção idêntica, aqui na where. Essa aqui é a parte de igualar as chaves. E onde estamos selecionando as colunas? Essa parte aqui é select. Correto? Reparem que é o seguinte, a gente não tem aqui, ó, employees.department.id e department.department.id. E aqui eu não tenho somente o first name e depois no último campo eu não tenho department name. Por que aqui eu estou tendo que colocar o employees na frente do campo? E o... Oi? O alias. O que acontece aqui, ó? Department ID e Department ID, eles não são iguais, porém de tabelas diferentes, né? Se eu não colocar qual é a tabela original, o SQL dá um erro pra gente. Correto? Ele não vai saber da onde que ele tem que pegar. Se o nome eu tenho igual nas duas tabelas, ele pergunta, né? Ó, legal, e da onde que eu pego? Então é por isso que ele dá erro, tá? Nesse caso aqui, então, como eu tenho campos iguais na mesma select, eu tenho que definir antes, então, qual é o campo. Qual é a tabela, aliás. Tá? Então é por isso que eu tenho. Nesse caso do first name e do department name, não tem igualdade de nome de campos entre as duas tabelas. Então é por isso que eu não preciso pôr. Tá? Vamos tentar rodar essa consulta aqui então. Seleciona e Ctrl Enter. Olha lá, ele pega e me retorna, né? Ó. A Jennifer trabalha no departamento 10, departamento 10, tá? Que o nome do departamento é quem? Administração. Né? A Pat trabalha no departamento 20, que é de marketing. O Dean trabalha no departamento 30, que é o purchasing. Correto? Vocês repararam que aqui, ó, Department ID underline 1 ele colocou ali para você no segundo. Na hora de ele retornar a consulta, pessoal, ele não pode colocar o mesmo nome de coluna. Correto? Se eu tenho nomes iguais. Então é por isso que ele renomeou para mim automático ali, underline 1. Se tivesse igual, underline 2, 3, e assim sucessivamente. Tá? Isso é automático, o Oracle está fazendo isso. Ou a não ser que a gente coloque o quê? Alias. Tá? Um apelido para essa coluna, aí ele iria respeitar o apelido. Mas se eu não coloquei, ele mesmo tem que se virar com o recurso. Correto? Beleza aí? Vamos ver agora, isso daqui é o que, pessoal? A parte da junção. Tá? Junção idêntica, né? Como seria a nova sintaxe aqui, ó? Tá? Seria o que? O nome da minha tabela, inner join departments. Nome da minha tabela, employees. Inner join departments. On o nome da minha tabela.campo igual a tabela.campo. Vamos fazer o seguinte, vamos consertar, aliás, vamos copiar esse mesmo cara que a gente fez anteriormente. Ó. Ctrl C e Ctrl V. Vamos consertar isso daqui. Bom, quando eu quero fazer inner join, quer dizer que é o quê? É uma junção de igualdade, né? É idêntica. Então, ó, eu tenho já uma tabela employees. Vocês conseguem enxergar aí ou não? Deixa eu tentar. Ah, eu não consigo aumentar mais. Mas vamos ver aqui então. Ó. Notepad. Melhora um pouco só, mas vamos lá.
Eu quero fazer o quê? Né? A mesma consulta agora no formato igual. Employees. Eu não tenho departments? Tenho departments. Inner join. Departments. Eu posso tirar o vírgula daqui, ó. Agora a gente precisa fazer o quê? Igualar as chaves. No nova sintaxe, para se fazer igualdade de chaves, não é no where. É no própria sintaxe do on. É na própria sintaxe do from. On employees.department.id igual a departments.department.id. Correto aí? Vamos fazer de novo e transformar, ó. Deixa eu voltar aqui. E pior que ele não faz. Ctrl C, Ctrl V. Ó, igual. Eu tenho duas tabelas, a employees e a departments, no modo antigo. É junção idêntica? É. Então eu vou tirar o vírgula daqui, ó. Só que eu preciso fazer a ligação entre as duas. Em vez de deixar direto, eu preciso de um outro comando chamado inner join. Agora sim, eu tenho que aqui, ó, duas tabelas ligadas. Só que somente as duas tabelas não me resolve o problema. Eu preciso fazer o quê? Fazer a ligação de chaves entre elas. Para se fazer a ligação de chaves, na nova sintaxe não existe o where aqui nesse caso. A ligação de chaves é no próprio from. Então, ó, eu vou tirar o where. Tá? Mas em compensação, eu preciso falar para ele quem são as chaves. On employee ID, employee.department.id igual a departments.department.id. Correto aí? Bom, no meu caso vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui, ó, no developer, e vamos ver se ele roda. Tá? Ctrl Enter. Ó, retornou. Quantas linhas ele retornou no total? 106. Não é isso? Sim? Estamos fazendo o quê? Junção de igualdade, quando a gente está utilizando igual entre dois campos. Correto? Ele faz o produto cartesiano, depois o cartesiano compara as duas linhas, compara as duas colunas que a gente colocou. Nesse caso, quais são as duas colunas? Employee.department.id, departments.department.id. Caso seja igual, traz para o resultado. Não sendo igual, não traz para o resultado. Beleza aí, pessoal? Ok aí? Alguém não conseguiu mais executar, pessoal? Todos? Então é dessa forma que a gente faz o quê? Junção, né? Na forma antiga e na nova forma, na nova sintaxe e na sintaxe nova e na antiga. Bom, aqui a gente tem o quê? Somente utilizando mais uma condição, correto? No nosso caso aqui, ó, ele foi incrementado o que nesse comando? End first name igual a Diana, ou Diana, né? O que acontece então aqui? Eu tenho mais uma condição de filtro para se colocar lá dentro da minha select, tá? Vamos só colocar na condição nova, correto? Mas o resultado seria o mesmo. Olha só, agora não tem muito jeito. Como eu tenho filtros a serem colocados, a gente vai colocar onde? Justamente no where, ó.
where first name igual a Diana. Tá? Vamos colocar lá, vamos complementar aquele mesmo comando. Então, de 106 linhas que nós temos, é para cair essa quantidade. Ó, where first underline name igual a Diana. Where first underline name igual a Diana. Lembrem-se que esse cara aí agora, né, é dado. Diana são valores. Ele é case sensitivo, tá? Executando. Para quantas linhas caiu a minha resposta? O meu resultado? Um só. Vocês perceberam que agora aqui, ó, no código em si, a minha condição ela não está mais limpa do que o modo antigo? Eu não preciso mais igualar chaves aqui no meu where, eu estou igualando chaves aqui, ó, no from. Correto? Agora, tudo que realmente for filtro do SQL, a gente vai colocar onde? Aqui na minha condição where. Então, se eu tivesse mais filtragens a serem feitas, eu colocaria todas somente no where. Quando eu tenho a minha cláusula from, eu tenho que fazer o quê? As ligações em chave. Tá? Então, dessa forma nova, é uma forma mais lógica, vamos dizer assim, de a gente ter códigos SQL com melhor legibilidade. Tá? Vai funcionar, pessoal, dos dois jeitos. A Oracle ela não vai deixar de atender ainda o antigo padrão. Tá? Mas é legal sempre a gente já escrever no formato novo para isso daí. Perguntas aí, pessoal? Não? Então vamos continuar. Bom, esse seria o formato novo, né? Essa daqui, ó, é o que? Quando eu tenho mais de duas tabelas que eu preciso fazer relacionamento. Nesse caso aqui, quantas tabelas nós temos? 3, né? O employees é uma tabela. O jobs é outra tabela. Departments é outra tabela. São 3 tabelas. No modo antigo, como a gente está fazendo a ligação delas? Aqui, ó, no where. E.jobID, E é da tabela de quem? Employees, ó. A minha E aqui, ó. Tá? And E.departmentID igual a D.departmentID. Opa. Errei, né? Então aqui, ó. Ver se eu consigo pegar todos. Isso daqui são tabelas. Isso daqui são as minhas condições. A tabela E vem da onde? Vem da tabela Employees, então é daqui, ó. A tabela J vem da onde? Vem da tabela Jobs, ó. Vem daqui. E a tabela Departments? Ó, o apelido dela daqui, ó. Vem da tabela da letra D, Departments. Correto? Onde nós estamos fazendo as ligações? Employees.jobID igual a job.jobID. Isso daqui é uma ligação. Ó. E a outra ligação está onde? Employees.departmentID igual a departments.departmentID. Isso daqui é outra ligação. Aqui, ó. Quantas ligações nós temos? 2. Para quantas tabelas? 3. A quantidade de ligações que vocês têm, então, tem que ser o número de tabelas que vocês têm menos 1. Se eu tenho 3 tabelas, eu vou ter 2 ligações. Se eu tenho 4 tabelas, eu vou ter 3 ligações. E assim sucessivamente. Correto? Se eu tenho 2 tabelas, eu tenho uma única ligação. Ok aí? Então, para esse caso aqui, o modo antigo é esse, que é o que a gente já tinha visto. Tá? E no modo novo, na sintaxe nova, a mesma coisa. Tá? Nós temos aqui tabelas employees, jobs e departments.
Tá faltando aqui um D, ó. Deixa eu só arrumar aqui para vocês. Departments D. Correto? Então, ó, employees é uma tabela, jobs é outra tabela e departments é outra tabela. Então, aqui. O inner join, ele está fazendo o quê? A ligação entre essas tabelas, não é? E a igualdade entre essas tabelas está onde? Está aqui, ó. E.jobid igual a J.jobid. Inner join, ó, está fazendo uma outra ligação com a tabela departments. On E.departmentID igual a department.departmentID. 3 tabelas, 1, 2, 3. Para 2 ligações. 1, 2. Tudo bem aí? Sim? Vamos fazer essa consulta aqui. Select E.firstName, J.jobTitle. Então, vamos lá. Select E.firstName, J.jobTitle. O que mais? D.departmentName. Name from employees. Estamos dando apelido aqui para a tabela employees, chamadas de E. Ó. Temos que fazer igualdade nelas, junção idêntica, inner join. A tabela primeira é employees, inner join. Com quem? Com a tabela jobs aqui, ó. Vamos dar um apelido para jobs. J. Bem mnemônico, né? Precisamos igualar as chaves entre a employees e entre a jobs. On E. Job ID é Job ID igual a J.Job ID. Ok? Temos o que? 2 tabelas ligadas até agora. Precisamos da terceira. Inner join. Quem agora? A tabela departments. Departments. Vamos dar o apelido dela para D. D de departments. Legal. Precisamos fazer o quê? Igualar as chaves da tabela departments. On D.departmentID igual a quem? E do employees, né? Ó. Ah, é. Que inverteu só, mas vai ser o mesmo resultado. E.departmentID. Você segundo, você pode botar pela duas. Oi? Segundo, você pode botar pela E pela A jobs não, porque a job não tem department, né? A job eu acho que não tem o departamento lá nela. Mas se tiver. Então, aí dependeria, cara. Dependeria da regra de negócio que você está aplicando. Tá? Nesse caso, se tivesse um departamento na job, o cargo estaria ligado diretamente ao departamento. Então, como você faz em cima do seu primeiro front lá, né? Que está sendo aqui no caso employees, tá? Mas não necessariamente, certo? Precisa ser com o primeiro cara ali, com a employees que eu estou colocando. Eu estou colocando porque simplesmente tem a ligação, só por causa disso e mais nada, tá? Vai ter outras tabelas que inclusive vocês não vão ter a primeira como referência, vocês vão ter com as demais. Então você vai, entre aspas, costurando com as demais. Correto? Beleza. Então, na nova sintaxe, a gente tem esse formato aqui.
Vamos, no meu caso aqui então, vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V lá, ó. E vamos tentar rodar ela. Rodou aí? Então, o que a gente tem de resultado? Ó, a Jennifer trabalha, né, como assistente de administração no departamento de administração. O Michael trabalha como gerente de marketing no departamento de marketing. Correto? Deu quantas linhas? 106, né? 106 linhas? Beleza? Então é dessa forma que a gente faz o quê? A sintaxe nova, quando a gente quer fazer várias junções. A SQL de vocês, pessoal, poderia ter 10, 15, 20 junções. Tá? Vai depender do quê? Da memória que vocês têm para utilizar no servidor. Acabou a memória, obviamente, não dá mais. Chegou o limite. Tudo bem aí? Isso então é a nova sintaxe. Tá, ó, que a gente tem de junção de mais de uma tabela. Nesse caso aqui, a gente tem o que agora? As junções não idênticas. As junções idênticas são aquelas que fazem o quê? Trabalham com igualdade entre dois campos. E as não idênticas trabalham com não igualdade. Ou seja, a gente vai utilizar o maior, menor, maior igual a, menor igual a, correto? Entre os campos. Nesse caso aqui, ó, na sintaxe antiga, a gente tem uma junção não idêntica, né? Ó. Where e.salary between j.minsalary and j.maxsalary. Esse E é de quem? Do employees. Ó. Employees aqui, ó. Correto? Ó. Employees. Ó o meu apelido. Ó o meu apelido. E esse J é de quem? Da minha tabela Jobs, ó. Ó o J aqui, ó. Correto? O que a gente está falando aqui? Que o salário da tabela empregado, ele tem que estar entre, tá, o salário mínimo da tabela Jobs e o salário máximo da tabela Jobs. Eu não tenho igualdade direta, por isso que a gente chama de não idêntico. Correto? Mas aí como eu estou diferenciando de qual trabalho? Você não está diferenciando. Qualquer. Você está pegando simplesmente o que? Os possíveis jobs que uma pessoa pode ter entre esse intervalo de salários. Tá? Qual seria os possíveis jobs disponíveis para esse intervalo de salário? Tá? Então, se a gente rodar essa consulta aqui, ó, vamos fazer ela aqui. Vamos fazer já na junção velha, depois a gente faz na nova. Então, ó, select first name, last name, e.salary, j_min_salary, j.maxsalary, j. Né? E j.jobtitle, j.jobtitle, só. From quem? From employees e jobs. Between e salary, where, né? E salary, between
j.max salary and min salary and j.max salary. O que essa consulta está retornando para a gente? Ela está retornando todas as ligações não diretamente iguais, podem ser aproximadas. Por quê? Porque nós estamos comparando essa parte aqui, ó, o salário do empregado, ele tem que estar entre o mínimo e máximo de salário da tabela Jobs. Então não vai ter provavelmente um único retorno de dado para cada um dos funcionários, vai ter mais. Se o salário estiver na faixa, né, do mínimo e do máximo, ele vai pegar e vai retornar para a gente. Tá? Essa é a sintaxe antiga. Pois não. Eu preciso usar um computador depois, quer dizer, começou. A minha é 10 horas. Né? É só você? Só. É que, como arquivo. Você quer usar aquele lá, se for em silêncio, você pode usar. É que é um software específico. Tá vendo? Depois eu volto. Você iniciou o computador? Hã? Aquele computador, você usou quando esse computador? Umas 2 semanas atrás. Cara, o seu arquivo já foi pro espaço. Já? Já. Toda vez que desliga esse máquina aí, já era. Beleza? Só se estiver na rede, aí de repente pode estar, sei lá. Você deixou na rede, por Mas acaso? eu volto, não tá com pessoal. Beleza, então. Pessoal, 2 semanas atrás eu tenho quase certeza que não estava. Quase, mas né, vai que tem sorte. Vamos lá então. Ó, copiar aqui e vamos colar lá no SQL Developer. Tá? Fazendo então essa consulta, no modo antigo, o que ele traz pra gente? Como é não igualdade, o que ele deu aqui? Min é com min, né? Com N. É mínimo. Ó. Aqui, ó, o TJ Olson, ele tem um salário de 2.100. O salário dele de 2.100, ele está entre 2.008 e 5.000, que são o mínimo e o máximo salário. Ele poderia ter o quê? Um job title do tipo Stock Clerk. Tá? Então, o salário dele que ele tá, está entre 2.008 e 5.000 reais. Para esse salário, a função poderia ser Stock Clerk. Correto? Então, não é uma igualdade direta. Se eu fizer igual aqui, mínimo salary ou máximo salary, não vai retornar nada. Agora aqui, ó. Vamos pegar um cara mais ferradaço. Tem muito, né? Ó. Nós temos aqui o Kim. Correto? O Kim, o salário dele é de $24.000. Correto? Está entre a faixa de 15.000 e 30.000 e também está na faixa de 20.080 e 40.000. Correto? O Kim, ele poderia ser o quê? Ele poderia estar no cargo de vice-presidente administrativo ou presidente da empresa. Com esse salário que ele tem, ele se encaixa nessas duas funções aí. Correto? Então, essa é o quê? É a não igualdade. Tudo bem? Isso daqui foi o quê, pessoal? Da maneira antiga, correto? Vamos transformar ela para o nosso novo modelo. Então, ó, aqui, employees e inner join. Inner join não dá, pessoal. É join. Só. Jobs J. Né? Porque não é uma igualdade, ele não pode ser inner. Na minha condição where, eu não vou ter aqui, ó. On
e.salary between j.minsalary and max.salary. j.maxsalary. Tá? Então a gente só fez essa adaptação aqui justamente para quê? Para fazer agora uma junção de não igualdade para o novo modelo, para a nova sintaxe. Tá? Tentem rodar esse novo modelo. Deu o mesmo resultado? Se deu o mesmo resultado, beleza. É sinal que está certo. No meu caso aqui eu tinha errado isso, né? Ó. O min na verdade é com N, né? Então vamos lá. Ó. Ctrl C, Ctrl V aqui. Tentando rodar. Beleza. Mesmo resultado. Então, novo modelo e antigo modelo. Nova sintaxe e antiga sintaxe. Tá? Para a gente fazer o que? Junção não idêntica. Também é pouco utilizado, bem menos utilizado do que a igualdade, tá, pessoal? Bem menos mesmo. Mas em algumas situações ela é necessária sim. Principalmente tabela de 1 para muitos, quando a gente tem algumas relações. Bom, existe aqui a parte do que? Da junção externa. Lembram-se dela? Para que serve a junção externa? Nesse caso aqui, ó, a junção externa está sendo representada por quem? Pelo mais, não é? Esse E é da tabela de quem? Da tabela de employees, da tabela de empregados. E a gente tem aqui o campo que é Department ID. Nós estamos fazendo que uma junção com a tabela de departamentos com o campo Department ID. Quando a gente coloca essa junção externa aqui, no lado, né, dessa tabela E.Departments, a gente está avisando para quê? Para o Oracle, né, que é possível ou não ter um dado relacionado, tá, na minha tabela Employees. Lembram-se disso? Então a gente acaba vendo que departamentos, nesse caso, que não necessariamente tem o quê? Um empregado associado, né? Vamos fazer esse cara aqui, select first name, department name. Vamos lá, ó. Select first name, department name. From employees e vírgula department de where e ponto department ID igual a d.department ID. Estamos falando o quê? Que é uma junção externa. No nosso caso, precisamos saber de todos os departamentos, mesmo que tenha ou não empregado associado. Então, o mais vai vir desse lado. O mais é a junção externa. Tá? Esse dado aqui pode ou não ter dados. Então, pode ter dado ou pode ser nulo. Nesse caso aí. Quando ele não tem dado, nesse caso aqui, ele não traz. Se eu fizer só isso daqui, ó. Ah, então você quer os dados. Tá? Se você traz assim, ele retorna com o nulo e o nulo, né? Somente com igual? Isso. Com igual eu tenho que ter dados nos dois lados. Tanto na tabela de employees quanto na tabela de department. Caso não tenha. Caso não tenha, nesse caso ele não traz. Tá, aí você coloca. Eu tenho que colocar a junção externa, que é isso daqui, ó. Quando ele não tiver. Quando ele não tiver na tabela E de employees, ele traz. Mas traz nulo. Traz nulo. Exatamente. Correto? Pessoal, só lembrando, ó. Se a gente executar o comando dessa maneira, o que vai acontecer? Vamos dar um Ctrl C aqui e Ctrl V lá, ó.
e rodar ele. O que acontece aqui? Eu tenho que ter o dado... Opa, departments. Tá faltando um S aqui. Tá, ó. Se eu não colocar a minha junção externa, eu tenho que ter o dado tanto aqui, ó, no first name quanto no department name. Correto? Se eu for lá para o final da tabela, ó, tanto no first name quanto no department name, temos dados. Não temos? Então, somente com a igualdade aqui, ó, ele tem que ter dado o quê? Nas duas tabelas. Senão, ele não traz resultado. Agora, eu quero saber o quê? Todos os departamentos e empregados relacionados. Porém, não necessariamente os meus empregados precisam estar vinculados a um departamento. Então, eu vou colocar o quê? O mais aqui, ó. Justamente do lado de quem? Do departamento. Correto? Do empregado, desculpa. Então, agora é para ele me trazer o quê, pessoal? É para ele trazer todos os empregados e todos os departamentos, mesmo não tendo empregado associado a um departamento, ele tem que me trazer na consulta. Ó. Então, rodando. Legal. No começo, ó, o que ele conseguiu, fazer a junção, ele fez. Mas olha aqui agora no final da minha select. Eu tenho um departamento chamado Treasury, tá? E o outro, Corporate Tax. E o outro aqui, ó, Control End alguma coisa. E o outro, Benefits. Isso daqui são todos departamentos. Só que o que ele está trazendo aqui de empregado relacionado? Nada, nulo. Quer dizer, então, o quê? Que esses departamentos não têm nenhum empregado associado. Correto? Aqui a junção nós não colocamos no Department ID da tabela Employees. É esse cara aqui, então, que a gente avisou. Olha, esse lado da minha consulta pode ou não ter dado. Tá? Se tem dado, ele relaciona. Se não tem dado relacionado, já é, ele vai trazer como nulo. Isso é a junção externa. Beleza aí? Isso é do modo antigo, correto? E para o modo novo, vamos adaptar esse cara aqui, ó. Opa. Está aqui. Adaptando para o novo modo. É o que a gente tem de right join, left join, tá? Nesse caso aqui, ó, employees e vamos colocar o comando right join. Department D on. Vamos escrever normal aqui assim. O inner, o left e o right. On e.department D igual a department com department D. Essa parte aqui quer dizer que a gente está fazendo o que, pessoal? Fazendo a junção externa. Agora, nós podemos utilizar dois comandos aqui. O left join e o right join. Left, esquerda, right, direita. Correto? O que define a utilizar um ou outro vai depender do que eu quero na minha consulta. Então, vamos lá. Ó, eu vou colocar aqui as duas tabelas na mesma linha do join, só para vocês entenderem, mas eu gosto particularmente de escrever assim. O join, que eu não posso aumentar mais, deixa eu ver se... Deixa eu ver aqui, delete. Vocês conseguem enxergar aqui assim? Tá, né? Deixa eu tentar aumentar mais um só, senão vai estourar e aí vai ficar ruim. 36, 38. Tudo bem. Ó, o join tá onde aqui? O join tá aqui, não é? Ó. Beleza. Ele tá falando aonde? Direita. Correto? Direita aqui, ó. Right.
quem é que está à direita do join? Departamento. Departamento. Departamento, vocês concordam? Ó, departamento está à direita do join. Meu join está aqui, ó. Employee está na esquerda, departamento está na direita. Até aqui, beleza? Esse cara aqui, então, começa a ser o quê? A minha tabela principal. A direita do join é a tabela forte. Ela tem que ter dado. Agora, a que está do outro lado, oposto ao right join, é o quê? A minha tabela da esquerda. E, employees. Essa tabela pode ou não ter dado. Correto? Então, traduzindo aquele comando anterior lá com mais, seria esse daqui o equivalente na nova sintaxe. Correto? Então, ó, height. Tá? O height, ele é quê? Direita. Direita de quem? Do join. Quem está na direita? Departments. Esse cara é o quê? A minha tabela que tem que ter um dado, a minha tabela principal. A tabela oposta, employees. Employees pode ou não ter dado. Tá? Então ela pode conter nulo, pode retornar nulo nessa tabela dela. Beleza? Vamos então agora o quê? Rodar esse cara aqui. E para ver se dá o mesmo resultado do anterior. Ctrl C e Ctrl V. No meu caso, né? Ó, a sintaxe antiga, ela deu 122 registros, tá? Na sintaxe nova, vou rodar aqui agora. Ela deu 122 registros. Ó. O lado aqui, right, o lado, aliás, do employees, que seria o que? O left, pode ou não ter dado. Agora, o lado do department, que é o right lá do meu join, tem que ter dado. Ele é o principal. Então, tá aqui. Correto? E agora, e se eu trocar esse right para left? Dá pra gente fazer isso, ó. Vamos analisar de novo esse cara aqui, ó. Colocando o left, as duas tabelas na mesma linha. Left join. O meu join tá aqui. Quem é a minha tabela da esquerda? Employees, ó. Tabela da esquerda é employees, correto? Employees agora é a minha tabela principal, é a minha tabela forte. Qual é a tabela oposta? Departments. Departments pode ou não ter dado. Correto? Então, em departments agora, pode retornar nulo. Vamos executar, só alterando o left para right. O right para left, né, na verdade. Então, ó, executar do mesmo jeito, somente ali com left. Vamos lá, ó. O resultado, então, teoricamente, faz o quê? Né? Ele não vai ser o mesmo. Vamos lá para o final, ó, da minha select. O que aconteceu aqui? O meu department é a minha tabela que pode ou não ter o dado, não é? Então, ele me trouxe um nulo aqui, ó. Mas eu tenho o meu funcionário, o meu employee. O meu employee era principal nesse caso nosso. Correto? Então, ó, ele trouxe o dado. Nesse caso aqui, a Kimberly, o que aconteceu com ela? Ela não tem um departamento associado. Ó. Ela existe, ela é um funcionário, mas não tem um departamento associado. Tudo bem aí, pessoal? Essa é a diferença do left para o right. Correto? E se eu trocar a posição das tabelas, agora aqui no from, eu vou colocar aqui, ó, o departments e no left join o employees. Dá certo? Dá certo também. Qual vai ser o resultado? Agora o departamento é como se fosse. É como se fosse exatamente. Nós invertemos a ordem, ó. Quem é a minha tabela principal agora? A tabela left, departamento, ó. É a minha tabela principal. Ela tem que ter o dado. Agora, o lado oposto é employees. Ela pode ou não ter o dado. Vamos testar esse cara, ó. Invertemos. Play.
Ó, departamento. Ele tem que ter o dado aqui, ó, departamento. Agora, employees, pode ou não ter o dado. O que ele conseguiu relacionar, ele relacionou. Se não tinha o dado, ele trouxe nulo. Tudo bem aí, pessoal? Entre left e right join, entenderam essa sintaxe aí? Então tem diferença. E agora, quando eu tenho os dois, tanto na esquerda quanto na direita, pode ou não ter o dado? Na sintaxe antiga não dá para fazer, tá? Vocês tinham que fazer duas consultas. Na sintaxe nova, que é utilizando left, right, né, o on aqui, vocês colocam o quê? Outer, full outer join. Full outer join. Tanto na esquerda da minha tabela quanto na minha direita da tabela pode ou não ter dado. Full outer join, em vez de left join aí, ó. Full outer join. Tá? Então vamos executar, ó. Agora sim, ó. Então vamos dar uma olhada. Ó, a Kimberly, sei lá como que se lê, Kimberly, parece um V, cara, aqui, ó. Então é isso mesmo. Kimberly. Ó, ela tem o quê? Departamento dela tá nulo, mas trouxe. Correto? E lá embaixo, ó, eu tenho o quê? O NOC, o faturamento, ó. Todos são departamentos que não tem o quê? Nenhuma empregada associada. Ele também trouxe. Correto? Então, full outer join, tanto na esquerda quanto na direita, pode ou não ter dado. Oi? Onde deve ter dados, aí é só o inner join. Seria assim, né? Ele teria que ter dados de qualquer forma, tá? E aí os dois têm que ter dados, tanto na esquerda quanto na direita. Pessoal, beleza aí? Sim? Temos mais um cara aqui só para ver, tá? Então, sintaxe nova, sintaxe antiga a gente viu. A gente tem o que agora? Aquela autojunção. Lembram-se dela? A autojunção a gente está falando o quê? Que a mesma tabela, ela é dado o quê? O nome duas vezes, ó. Uma vez de worker e a outra vez de manager. E depois a gente faz o quê? Faz a ligação de chaves entre elas. Na nova sintaxe, a gente tem que fazer simplesmente um left join aqui, ó. Left join employees manager on worker ponto manager id igual a manager ponto employee id. Só isso e mais nada, tá? Então, fazendo essa consulta aqui, ó, o left join substitui o que então? A nossa autojunção. Tá, ó. Na verdade, esse aspas aqui tem que ser um aspas reto, tá? Não pode ser aquele apóstrofo, não. Oi? Tranquilo. Tá? Deixa o papel, o nome do seu papel. Não recebi. Manda de novo, então, fazendo favor. Não recebi mesmo. Você mandou hoje? Não, então não recebi mesmo. Eu já estava acompanhando algumas semanas. Manda de novo, fazendo favor. Tá? Tudo bem aí? Esse seria o que? O nosso self-join, tá? Ou auto-relacionamento. Aqui, ó, a tabela employees é a mesma, correto? Só que em uma das tabelas nós estamos chamando ela do quem? De worker. Em outra vez a gente está chamando ela de manager. Justamente para quê? Para eu saber quem é o gerente dos funcionários. Lembrem-se, né, que aquele manager ID
ele aponta para quem? Para o Employee ID da própria tabela. Como eu tenho que ter, entre aspas, duas tabelas para se fazer uma relação, aqui a gente engana um pouco o SQL, né? Aí ele fala o gerente, trabalha para gerente. O funcionário trabalha para tal gerente. Mas o gerente também, por exemplo, Um gerente pode trabalhar para outro gerente. Pode. ou ele mesmo. Não. Seria só o caso do Kim. O Kim, ele não vai ter ninguém que trabalha para ele. É o chefão de todos. Quem trabalha para Não. Vai estar nulo lá. Por quê? Porque o Kim, ele não tem um Manager ID associado. Você entendeu? Então não vai ter jeito. A gente vai ver a consulta aqui. Como vai sair. Quer ver, ó? Se a gente pegar e rodar ela, olha o que vai acontecer. Ó, o Sundita trabalha para Gerald. Elizabeth trabalha para Gerald. Aí o gerente trabalha para gerente, se torna. O Gerald, não. Vamos ver aqui, ó. Vamos tentar organizar por quem? Pelo first name, vai? Só para a gente ter uma noção melhor. Order by first name. Do worker, né? É o ponto e vírgula aqui. Beleza, obrigado. Então vamos lá, ó. Vou selecionar esse cara. Então vamos lá. Adam trabalha para Steven. O Gerald, vamos tentar aqui, ó. O Gerald trabalha para Steven. Opa, mas peraí, deve ser outro Steven, hein? Não. O Steven é um gerente, ó. Adam trabalha para Steven. O Gerald, cadê? Ele é um gerente, o Gerald? Elisa trabalha para Gerald. Tá? O Gerald trabalha para quem? Para o Steven. Então aqui eu já tenho 3 relacionamentos. De um trabalhando para o outro. Tá? A gente tem quem aqui também? Deixa eu encontrar o Kim. Então aqui é só Ki. Tem um outro. O Kim, na verdade, é o sobrenome dele. Como que ele chama? Esqueci. Deixa eu ver aqui. Select, asterisco from, employees, where last name igual a Kim. Esqueci o nome dele. Opa, select from, né? Senão não vai rolar. Steven. O Stephen King, ele é o que? O chefão de todos. Então ele não é para ter ninguém que trabalhe para ele. Vamos lá, ó, rodar a consulta. Steven, na verdade, a gente precisa encontrar. O Steven tá aqui, ó. O Steven trabalha para quem? Não tem chefe. É o único cara que não tem chefe nenhum. Tá? O resto, todos eles, tem um subordinado de quem? É um manager, no caso. Então tem um outro Steven aí também. O Stephen King é o cara que não tem nenhum gerente. Tá? Por isso que não aparece nada ali, ó. Tá? Deve ter outro Steven que trabalha para o Matthew, vamos ver. O first name igual a Steven. Ó, tem 2, né? 2 Steven. O Steve Markley e o Stephen King. Por isso que aparece lá um deles. Ok aí, pessoal? Então é desse jeito que a gente faz autojunções, tá? Na sintaxe nova. Na sintaxe antiga é assim. Na sintaxe nova é desse jeito aqui, com left join. Tá? Sintaxe nova. Beleza, pessoal? Dúvidas?
Obviamente, SQL tem muito mais coisa, mas a gente só vai ver por aqui. Agora a gente vai fazer exercício, tá? Semana que vem também, se não der tempo de a gente fazer agora, já façam para semana que vem. A gente vai ficar em cima de exercício para reforçar isso daqui. Tem bem mais coisa, tá? Mas muito mais coisa select mesmo. Mas a gente não vai ver esse semestre, não. O importante é saber o quê? Vocês fazerem as junções certas agora das tabelas para justamente conseguir resgatar os dados de qualquer tabela. Beleza? Vamos sair para o intervalo então, pessoal. E aí, daqui a pouco a gente volta com os exercícios, tá?